Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Minutos Quase Contados. Agora não mais Minutos Quase Contados. MQC Cast. Seja muito bem-vindo. E hoje eu estou recebendo aqui uma figura incrível, um músico sensacional. Já fizemos um som junto aí uma vez aí de improviso e tá lá no meu Instagram, pessoal. Quem quiser assistir lá vai ser massa pra caramba. E eu quis chamar ele aqui para bater um papo sobre musicalidade e sobre um projeto social que ele faz que eu acho incrível. Seja muito bem-vindo aqui ao MQC Cast. Olá, Rubens. Anderson Filgueira? Filgueira. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Diferente, né? Obrigado, Rubens. Obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui no MQC. E eu quero, desde já, agradecer o Rubens pela oportunidade, agradecer a todos vocês que vão ver esse vídeo e aproveitar o máximo possível dessa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser ótima. A gente tem bastante conteúdo para passar para vocês aqui hoje. E estamos aqui. Vamos lá. Vamos começar esse negócio aí, né, Rubens? Bora, né? Bora. Vamos que vamos. Cara, eu achei sensacional quando a gente começou a se conhecer mais, né? Sim. O Anderson é professor da minha filha de guitarra. E, cara, tu falar do teu projeto social, né? Sim. Porque você faz você dá aula na Sal da Terra, aqui do centro. Sim. E ali é um negócio profissional mesmo. As pessoas vão lá, pagam para ter aula, para levar os filhos. Mas você comentou comigo um dia sobre um projeto social que você faz e que eu achei assim, pô, cara, incrível. Tu dedica um tempo da tua vida para ir lá e ensinar pessoas sobre música. E aí, cara, quando a gente vai falar disso, a gente entra em outros pontos, né? Porque não são só pessoas que necessitam, são mais carentes, né? Ali entra pessoas que vêm do CAPS, pessoas que estão em depressão. Então tem um amplo cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Anderson. Ok, vamos lá. Então, com certeza, a música deixou de ser música há um bom tempo e ela passou a ser também uma terapia, né? Então a gente lida com a música com essa perspectiva de não ser somente a música em si, da gente tratar a música quando nós somos ouvintes, né? Ouvimos a música, alimentamos daquelas sensações e emoções da música, mas hoje nós entendemos desse trabalho também musical que é a terapia. Se a gente puder se aprofundar cada vez mais, Rubens, nós vamos, por exemplo, descobrir musicoterapia. O que é a musicoterapia? É um acompanhamento musical de pessoas com situações clínicas, né? Então a música vem abrangindo também esses outros setores, né? A gente for falar da For Life, que é a escola do Sal da Terra do Centro, ela tem essa visão também de não ser apenas uma escola de música. A gente tem esse trabalho social que, frisando aqui, é uma parceria com a Associação do Bairro Luizotti de Freitas, né? Um apoio do presidente ali do bairro, que é o Betão. Então, se não fosse o Betão também para abrir as portas para nós ali, não teríamos como a gente fazer esse trabalho. Então, por exemplo, eu posso citar quando a gente saiu da pandemia. Saímos da pandemia, tinha muitas pessoas, eu vou colocar que 80% dos alunos ali eram indicação médica. Chegava em mim e falava assim, Anderson, o médico falou que eu preciso estudar música, qualquer coisa que seja. E eu acho que o violão é uma coisa mais fácil, porque é mais fácil de se ter, é mais fácil de estudar. Cara, indicação médica mesmo já veio dessa forma, porque a gente sabe que a música tem o poder de transformar, né? Você já viu quando você tá meio na bad ali, pô, terminou o relacionamento, pô, dependendo da música que você escutar, você se lasca, ou dependendo, você começa a ficar melhor. Sim. Então, eu não sabia que, por exemplo, você ia para esse sentido, cara. Bacana. Sim. A música, ela lida com emoções, sentimentos. Então, por exemplo, uma das poucas atividades que trabalha as duas partes momentâneas do cérebro é a música. Isso não sou eu, Anderson, que estou falando aqui, né? Isso são estudos científicos, neurolinguísticos. Então, a neurociência estuda a música, o que ela faz no nosso organismo, na nossa mente. Então, uma das poucas atividades que trabalha as duas partes momentâneas do cérebro é a música. Pessoal de casa que está aí talvez em dúvida, né? Lado direito, lado esquerdo, óbvio, né? Mas um é o lado da razão, da sensação de pensar racionalmente, e o outro lado é o lado da emoção, sentimento. Então você está me dizendo que a música trabalha os dois pontos ao mesmo tempo, e vocês estão
abrangendo isso dentro, Isso. dentro de um plano de ensino de aula? Dentro do plano de ensino de aula. Então, a For Life tem essa visão. Quando nós propusemos para a Igreja Sal da Terra abrir esse projeto na Igreja Sal da Terra, quero aqui também já agradecer o pastor Heitor e o pastor Luiz Elias, que são pessoas reconhecidíssimas aqui na cidade de Uberlândia, né, que têm abraçado esse projeto junto comigo, né, e hoje eu sou coordenador e professor de violão e de guitarra. Então, eles que deram esse IAP para a gente começar esse trabalho lá. Mas realmente, sim, a música ela atinge todos esses fatores de uma forma muito positiva. Eu costumo falar para os pais de aluno, né? Anderson, eu vou tirar meu aluno aqui, meu filho da aula. Eu falo assim, o que você tem de negativo para tirar? Ou seja, a música não tem nada negativo, Rubens, o que eu sempre falo, né? Então, a música ela trabalha nesse sentido de favorecer as pessoas, porque ela lida com emoção, ela lida com sentimento, ela lida com disciplina. Por que disciplina? Porque você tem que gastar horas e horas e horas e horas ali, né? Então, para você obter os resultados, você tem que ter disciplina. Então, a música ela é muito bem-vinda na questão socio-humana. Então, eu sempre falo para os pais de alunos, quando eles têm alguma dúvida comigo, eu falo assim, olha, são duas atividades que são essenciais para o crescimento humano. Uma atividade cultural e uma atividade esportiva. Isso é fundamental. Por que você acha que país de primeiro mundo já tem isso desde cedo? Se você for parar para analisar os Estados Unidos, no Japão, as escolas de música são dentro das próprias escolas. Cara, isso a gente vê muito até em filmes, né? Sim. Filmes lá da década de 90 Sim. já mostrava que nas escolas, por exemplo, dos Estados Unidos, tinha o horário da música, Sim. que os alunos são obrigados a se apresentar, inclusive, e tinha o horário do esporte. E para você praticar um esporte, você tinha que ter nota, né, dentro do ensino normal, né, e ser bom na música também. Isso até facilita para os alunos na questão dos Estados Unidos, até facilita, porque as notas que eles têm, tanto em música ou tanto na atividade física, por exemplo, o futebol americano, e isso vai garantir uma melhor posição para ele numa vaga numa faculdade. Exato. Então, a visão que eles têm dessa visão esportiva e dessa visão musical nos Estados Unidos, é muito forte. Cara, né? É uma visão sistêmica, né? Sim. É você olhar para o negócio de forma sistêmica. A gente está muito atrasado nesse sentido. Sim, estamos muito atrasados. E o papel que a For Life tenta desenvolver tem a ver com essa questão também, porque a gente lida com crianças a partir de 7 anos, né? Então, a gente trabalha na sede da Igreja Sal da Terra do Centro, né? Então, nós temos essa parceria com o presidente do bairro, que é o Betão. Dentro da associação, a gente tem um núcleo lá que favorece essas aulas com um valor muito acessível. E algumas pessoas, né, que a gente ainda nem cobra. Então, por exemplo, chega pessoas com tratamento do CAPS, a gente não cobra. Chega pessoas que, por exemplo, eu tinha lá uma aluna que tinha tentado suicídio. Então, isso eu conversei com a tia dela, e eu falei, traz ela para cá. Então, assim, não era cobrado nenhum valor, né? E das pessoas que estão ali, o valor é muito simplório, né? Então, é simbólico, né? Sim, então é muito simplório. E a gente ainda está tentando, através do Betão, conseguir transformar isso lá também em uma ONG. Porque a gente vai receber da prefeitura e vai fazer isso totalmente gratuito. Uhum. Então, é um trabalho muito bonito. A gente tem visto que as pessoas realmente têm se diferenciado nessa questão pessoal, né? Por exemplo, a gente tem alunos muito tímidos, né? Como você mesmo participou do recital, né? Alunos que chegam para mim, não, cara, eu não vou dar conta de participar. E o pai me liga e fala assim, Anderson, não vai funcionar. Eu falo assim, cara, deixa comigo, você confia em mim? Eu falei assim, confio, mas o cara não confiava nada, porque só tem 2 meses que ele me conhece. Eu falei, cara, confia em mim que vai dar tudo certo. Deixa ele comigo aqui, eu vou abraçar ele. Então, naquele momento de aula ali, funciona também como uma terapia, né? Porque aquilo ali vai funcionar para todos os ciclos da vida daquele jovem. Então, o jovem que era muito tímido, às vezes para conversar em uma sala de aula, para fazer uma apresentação de um trabalho, hoje já não é mais tímido. Por quê? Porque a música já conseguiu trabalhar essa timidez dele. Hoje ele já consegue apresentar, já não treme tanto as bases, né, na frente das pessoas. Então, a música tem um significado muito importante, repito, né, nessa questão sócio da pessoa, em crescer tanto
na área do esporte ou como na área musical, né? Então é muito importante esse trabalho da For Life, né? E esse trabalho da associação do bairro Luizotti que está exercendo. Eu tenho alunos, por exemplo, que é com tratamento de câncer, né? E esse aluno, hoje ele está na Associação do Luizotti, às vezes ele vai ensaiar lá no estúdio do Sal da Terra, né? E é um cara muito próximo de mim, né? O nome dele é Sérgio, né? Um abraço aí, seu Sérgio. Fez outra cirurgia, está se recuperando lá. E a primeira vez que ele foi fazer cirurgia, você sabe o que ele falou pro médico? Ele falou assim, cara, eu preciso deixar meu violão perto de mim. Eu não vou nem tocar, mas eu queria deixar meu violão perto de mim. Isso me emocionou muito, de saber que o violão, a música é um alicerce para ele. Você imagina, ele passou agora pela terceira cirurgia e eu vejo que a música é um motivo para ele viver. E isso é fantástico, cara. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso nada paga isso. Isso nada paga isso. Quando você vê... Eu já ia te perguntar justamente qual a sensação que você tem nesse sentido, né? Porque participar disso deve ser muito emocionante, sim, né? Sim, sim. É muito emocionante porque a gente não lida só com a música, como eu disse lá no início, o Rubens. A gente lida com pessoas. Então, o carinho que a gente tem por essas pessoas, eu te garanto hoje com a minha absoluta certeza que você não encontra em outra escola. Porque a gente lida as pessoas como pessoas, não como clientes, não como alunos. Então, por exemplo, se eu estou aqui hoje, é porque você viu em mim mais do que um professor para sua filha. Você viu um amigo. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então, isso é o mais gostoso de se ter, né? Os pais dos alunos, eles viram amigo, de me chamar para festa, né? Eu toquei no ano passado na festa da Duda, de 15 anos. A Duda é uma aluna do bairro Tocantins e a gente ficou muito próximo. O pai dela, uma excelentíssima pessoa, tanto a mãe dela, né? Então, eu atendo não só na For Life, não só na associação do bairro Luizotti, eu atendo algumas pessoas online e algumas pessoas eu atendo em casa. Então, a gente abre esse nicho para a gente ter bastante clientes, né, e alunos. Então, essas pessoas são pessoas que são de extrema importância para mim, né? Me chamou, falou assim, cara, vou lá no aniversário da minha filha, de 15 anos, né? Aí chega lá e fala assim, cara, vai tocar com ela aí. Então, isso, cara, participar desses momentos assim não tem preço que pague, né? Aí agora ela, inclusive eu vou lá na casa dela amanhã da aula, né? Aí na semana passada ela falou assim, cara, e esse ano aí, nós vamos fazer um som lá de novo? Então assim, é muito gostoso isso, é muito prazeroso, porque você não é só professor, você é um amigo, né? Então, essa sensação que a gente tem de poder levar a música, não só sendo música, sendo uma terapia, sendo um alicerce, sendo uma base de crescimento cultural para essa pessoa, isso é muito gratificante. Cara, como é que você se sente no nível de responsabilidade, sabendo que você não está ensinando só para uma pessoa que quer aprender a música, mas você está ensinando para alguém que tem uma necessidade maior do que isso, né? Sim. Eu vou deixar para vocês aqui agora rapidinho, antes de você responder, não perde não. Se liga que a gente fez um rebrand da nossa marca, um rebrand que não chique, né? Ficou bonito. Dá uma olhada aí, pessoal. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Gostaram dessa nova marca? O que você achou? Ficou legal? Achei que ficou ótimo. Ficou ótimo, lindo, né? Ó, vamos lá então. Vou passar para o Anderson aqui sobre a pergunta que eu te fiz, Anderson. Eu vou deixar contigo. Eu acho que é uma responsabilidade grande, hein? Sim, o professor hoje de música, né? Ele, além dele ter toda essa tarefa do ensino, né? Você tem que ter um cronograma muito bem organizado, você tem que ver os frutos do seu trabalho através da musicalidade das pessoas. Mas nós também temos aquele tato da sensibilidade. Por exemplo, acontece, ainda mais quando meninas, né? Às vezes chega ali e não está num dia muito bem, né? Então acontece no caso, por exemplo, o meu avô está internado, está em estado terminal, então eu cancelo a aula naquele dia, falo para você, fica tranquila, não vou cobrar essa aula, vamos ficar aqui conversando. Aí a gente começa a conversar ali e a gente começa a fazer alguma brincadeira ali no caderno, né? Algum desenho, e essa pessoa de repente começa a já ficar melhor. Vocês têm um apoio, além do que você faz, você como professor, você tem essa preocupação de ter um apoio externo para entender como você pode ajudar seus alunos até no nível psicológico, por exemplo? Não, esse apoio a gente ainda não tem. Até quero falar aqui que se tiver algum psicólogo que puder nos auxiliar, nós
gostaríamos disso, né? Porque vocês têm esse apoio falando como base da igreja, né? Sim. Como igreja ali, como comunidade, imagino que sim, né? Sim. Mas um profissional mesmo que possa apoiar nesse sentido ainda não. Nós Nem lá no Luiz Otti, também no projeto dele não tem? Não. Nós tínhamos na Igreja Sal da Terra um psicólogo, né, por conta da igreja. E gente finíssima, boníssima, porém ele saiu da congregação, então ele não está lá mais hoje. Mas ele recebia as pessoas lá, então isso era um papel muito importante. Então, mas o professor de música, o grande lance dele ali, Rubens, é o quê? A confiança que o aluno começa a gerar nele. Por exemplo, eu tenho alunos meus ali com 5 anos que faz aula comigo. Então o cara vai falar coisa da vida dele que ele não fala para o pai. Né? E ele quer uma resposta como se fosse o pai. Né? Então, eu tenho alunos nessa situação que chega ali, por exemplo, na aula e nem tem aula, né? Eu fico conversando ali com as pessoas. Então, a gente tem que entender esse lado humano, né? das pessoas, porque às vezes elas carecem, né? desse carinho humano também, né? Porque se a gente fosse tratar tudo como uma aula, ficaria estressante, né? É lógico que a gente segue um cronograma e o cronograma é realmente extenso e cada pessoa vai absorver aquilo de uma forma diferente, porque ela tem que absorver o cronograma para ela atingir o nível, fazer a prova e ganhar o diploma do nível básico, intermediário e avançado. Mas a gente também tem a sensibilidade de não apertar. A gente consegue apertar a pessoa até onde é que ela vai ali. Se você está apertando a lenha, a aula já deixa de ser interessante. E esse é um dos objetivos, deixar a aula interessante. É por isso que hoje a For Life ela se diferencia. Se você for ver, 80% dos meus alunos são indicação de outros alunos. Né? Então, eles gostam ali da aula, procuram, porque outra pessoa fez a aula e gostou. A minha filha, por exemplo, foi indicação. E hoje ela está com quanto tempo? É uns 6 meses já. Já tem uns 6 meses, né? Já participou do primeiro recital, já tocou a primeira música, né? Já tocou a primeira música. E a coisa muito legal que a gente tem que falar, né, Rubens, é da sua participação no recital, né? E por que isso? É como eu falei, a coisa mais legal que tem disso tudo é a gente trazer isso para a parte humana, né? Por exemplo, se eu vi que a Heloísa tá meio assim, não querendo participar, eu vou ali fazer o Rubens, participa com a gente aí. Você participou, né? Aconteceu isso com a outra Duda, né? Que eu atendo na casa dela também, uma criança de 9 anos, né? A Duda chorou quando a gente foi falar que ia ter o recital. Eu falei assim, não, Duda, relaxa, deixa comigo. Abracei ela. Eu falei assim, não, sua mãe vai cantar lá com você. Então ela já animou. A Duda é a do Will? Sim, do William. E eu falei, ô Gê, você vai cantar com ela. E a Gê até ensaiou. A Gê ensaiou com ela no recital, mas na hora lá a Gê que travou. Mas a Duda já ficou super à vontade, uma criança de 9 anos, né? Então, cara, isso é fantástico. Então, uma outra história muito legal, né? Tem um aluno que eu atendi hoje que chama Luiz Felipe. O Luiz Felipe é uma criança de 9 anos. Hoje eu fui atender ele 9 horas da manhã, a mãe dele me chamou e falou assim, deixa eu te falar um negócio. Ele tocou na missa sozinho. O padre chamou ele lá no final lá, pediu para ele levantar e elogiou ele na frente de todo mundo. Uma criança de 9 anos fazendo uma missa. Né? Porque a gente, lá no Sal da Terra, né? A gente ainda não falou isso, a gente atende todo mundo. Né? Não é porque a gente está na igreja, a gente vai atender só pessoas da igreja. Então, eu atendo quem quer, por exemplo, católico ou qualquer outro tipo de religião, a gente atende. Quem que gosta de rock, é uma escola de música, né? dentro da igreja. Então, a Igreja Sal da Terra ela é muito aberta para isso, ela não é fechada em relação a isso. Tanto é que os ensaios para o recital é feito dentro da própria igreja e os recitais que a gente faz são músicas diversas, né? Isso é que faz ser interessante. Tanto é o que a gente chama de quem é dentro da igreja música do mundo, né? Sim. Música do mundo, né? Imagina se não fosse música de Marte, que seria difícil, né? Mas a pessoa, ela usa esses termos para diferenciar o que é uma música sacra de não sacra, Teve né? uma discussão há pouco tempo aí da Lagoinha, né? Você chegou a acompanhar isso aí ou não? Cara, é muita discussão que tem, né? Então, assim, a gente assiste, mas é tanta discussão que a gente tem que parar de ouvir discussão e ver coisas boas, né? O pessoal da Lagoinha alugou para Trinca. Vou comentar isso aqui rapidinho. Alugou o espaço da igreja para Trinca, que é um anfiteatro muito grande, né? Acho que é em Belo Horizonte, da Lagoinha. Sim. E aí o pessoal no final, o Flávio Augusto, o Caio Carneiro e o Joel J tocaram a música do J Quest. Sim. E aí, cara, o pessoal caiu assim de pau mesmo em cima do André, porque, pô, como é que deixa dentro da igreja tocar música do mundo, né? E, pô, cara, nada a ver, né, cara? Assim, eu acho isso
tão absurdo. Não faz o menor sentido, né? A gente tem que saber diferenciar o que a gente está fazendo, né? Exato. Por exemplo, se a gente está prestando um culto para Deus, o correto é que as músicas sejam para Deus. E que os autores daquela música tenham feito música para louvar e honrar a Deus. São momentos diferentes. São momentos diferentes. Então, se você está ali prestando um culto para Deus, tudo que está relacionado tem que ser para Deus, a pessoa tem que ser feito para adorar a Deus. Então, aquilo ali é interino a Deus. Você não pode desvirtuar aquilo ali, né? Então, isso é uma coisa... Sempre teve muita briga em relação a isso, né? Mas é muito simples de se resolver isso. Cara, você está prestando culto para Deus? Tudo que for feito ali é para Deus. Né? E se você está cantando a música de um autor que não foi feito... Aquela música não foi consagrada a Deus, mano, aquilo ali não está no lugar certo. Mas você está ali na igreja, está fazendo um evento, um casamento. Igual a Igreja Sal da Terra tem muito casamento. É uma igreja muito estruturada, muito bem organizada, muito bonita. Tem muito casamento. Então, ali é outra coisa, né? Não está deixando de ser igreja, mas está abrindo um espaço para um evento. Entende? A gente vai entrar num ponto aqui que talvez a gente possa divergir, mas eu acredito muito que a igreja, ali aquele espaço que a gente está ali, quando você se une, a gente chama ela de igreja. Sim. Mas a igreja somos nós, cara. Eu acredito então, o que a gente tem no coração e o que a gente leva é muito maior. Então, aquele espaço físico que você vai lá, toca nele, você tocar a música do mundo ali, lógico, não com desrespeito, né? Sim. Mas eu não acredito que faz tão mal assim, não. Sim. Talvez eu seja julgado aqui pelas pessoas. Não, mas tá tudo certo, né? A palavra do Senhor ensina que o Espírito Santo ele vai te convencer, entendeu? Igual, por exemplo, né? Eu toco na igreja, mas meus alunos não tocam na igreja, então eu vou ensinar música que não é da igreja, né? Mas quando eu vou tocar, se eu for tocar, eu vou tocar a música da igreja. Ô Anderson, você toca na igreja tem quantos anos já, cara? Cara, desde os meus 18 anos, eu posso revelar a minha idade, né, cara? Senão eu tô muito velho. Mas já tem muito tempo, hein, ô Rubens? Vamos colocar aqui uns 25 anos, mais ou menos, por aí. Já tem bastante tempo, né? E como é que surgiu esse projeto? Você tocava na igreja já, a igreja não tinha esse projeto lá de ensinar as pessoas. Como é que tu começou? Começou ensinando as pessoas, primeiro da comunidade ali, que comunidade que eu digo, de dentro da igreja, e depois você abriu isso para fora e criou a escola. E mais, como que foi essa virada de chave aí para fazer de algo que seria para ajudar ali uma fonte de renda também para você e um trabalho? O começo do meu trabalho como músico foi assim, eu trabalhava em uma multinacional, né? Então, antes de eu trabalhar nessa multinacional, eu trabalhava como representante, então eu viajava. E pensa num cara que gosta de ficar em casa, sou eu. Então, quando veio essa oportunidade de trabalhar ficando viajando, eu já não consegui e saí fora da área de representação e fui trabalhar na área de controladoria de valores, né? Então, quando o meu trabalho na controladoria acabou, eles me passaram para o escritório. E depois do escritório, eles falaram para mim começar a ficar viajando. Eu falei assim, cara do céu, não dou conta disso. E eu pedi conta, falei assim, meu patrão, cara, eu vou dar aula de música. Meu patrão falou assim, cara, você tá doido, isso não vai dar dinheiro, não. O problema é isso, né? As pessoas acham que gente, né? não acreditam. E Sim. acham assim, talvez o que você tá fora do padrão, não vai dar dinheiro. Cara, mas Sim. nem tudo é dinheiro, Sim, cara. E sim. talvez você possa fazer um negócio que você goste e ganhe dinheiro. Sim. E eu lembro assim, plenamente como se fosse hoje, né? Meu patrão chegou lá e falou assim, cara, mas isso não dá dinheiro não, como é que você vai viver? Eu falei assim, não, cara, mas vai dar certo, Deus é comigo. E, mano, cara, o negócio foi fluindo de um jeito tão grande que eu comecei no fundo da casa lá, da minha mãe, na área da minha mãe, aliás, né? E, de repente, cara, Deus começou a mandar aluno ali, e tinha aluno, e tinha aluno, e tinha aluno. E minha mãe falou assim, cara, mas não tem jeito de você ficar dando aula aqui mais não. Eu falei assim, nossa, e agora, mano? Aí foi onde é que a gente começou o trabalho na associação, foi a partir daí, porque já não cabia mais ali em casa. E a associação abraçou esse projeto, a gente começou a fazer esse projeto com aula mais acessível, né? A associação que você fala é do bairro Luizotti. Sim. Então a associação ela é independente do projeto da Sal da Terra. Independente. Vamos falar assim que é uma parceria, né? Eu achava que você teve
esse projeto do Luizotti através da Sal da Terra. Porque a Sal da Terra tem muitos projetos assim, né? Sim. Aí o que acontece? Nós começamos o trabalho ali na associação e depois, na verdade, que nós começamos a For Life. Então, são uma parceria, né? Então, a For Life é uma parceira da associação para uma aula com um valor mais acessível, né? Então, como que surgiu a For Life, né? A gente tinha eu, o Ender, que é cara mais que um irmão para mim, o Marcos Rodrigues, que foi meu professor, até hoje é meu professor. A gente montou o Encontro de Guitarristas de Uberlândia, né? Então a gente fez, se eu não me engano, 4 eventos e a gente apresentava e das apresentações, na sua maioria, foi feito ali na Igreja Sal da Terra do Centro, né? Então o pastor Heitor, quando a gente chegou lá, a gente viu o pastor Heitor, que era um cara lá do bairro lá, e a gente falou assim, não, mano, esse cara tá aqui. E a gente chegou nele e falou assim, cara, vamos abrir uma escola aqui. E a Igreja Sal da Terra gosta muito de projeto, né? E eles abraçaram a ideia. Então, nós começamos essa parceria lá com a For Life, em unidade com a associação do bairro Luizotti. Na época, até então, não era o presidente Betão, né? Era o presidente Gilberto, que tomava conta lá. E até quando a gente foi mudar a direção lá da associação, né? A gente ficou meio receoso, porque muda tudo, né? E eu estava no projeto do antigo presidente. A gente falou assim, cara, esse trem não vai funcionar. Mas o Betão entrou e abraçou a causa com a gente lá. E a gente fica muito grato dele ter abraçado isso com a gente, né? E tudo isso lá está funcionando por causa dele. Está ajudando muito lá na associação. Ele é um cara visionário, que está sempre em prol da comunidade. Trabalha muito na questão de Hospital do Câncer, né? Então, assim, graças a Deus tem dado tudo muito certo. Cara, eu fico imaginando, né? Você monta um projeto, o projeto cresce, e aí, pô, não posso mais dar aula na casa aqui onde eu tô, no meu espaço confortável, pô, vou ter que ir para um lugar, vou ter que alugar. Sim. Você já pensa logo em custos, né? Sim, é lógico, que tudo hoje é muito caro. E aí chega a oportunidade de você montar o projeto na SAL. Sim. E aí você tá lá dentro da sala dando aula lá no projeto do Luizotti. Sim. Fora os particulares, né? Que eu tenho tu já online, encontrou né? com teu ex-chefe lá e falou pra ele, deu certo? Cara, ele foi embora da cidade, nunca mais eu vi ele. Mas deu certo sim, o Rubens, graças a Deus. Tá bem melhor que se eu tivesse na multinacional, né? Porque além da gente poder contar com esse calor humano de estar com os alunos, os pais dos alunos, e tudo isso a gente soma nos fatores, né? Nem tudo é dinheiro, né? Então, tudo isso é muito importante para mim, né? Então, poder viver de música era meu sonho, né? Quando eu era bem novo, eu queria viver de música, né? Eu falei assim, conversei com Deus, falei assim, cara, eu quero viver de música. Mas naquela época era viver de música, era sair tocando. Era justamente o que eu ia te perguntar, né? Vou viver de música, vou ter que tocar pra alguém aí. Sim. E aí? Cara, quando você vai ficando mais velho, você fala assim, mano, você quer todo dia estar na sua casa. Você não quer ficar viajando assim, né? Então... Você ia entrar na mesma vibe. Na mesma vibe da representação, sim, pô. Sim, tem que cara, ficar viajando. E assim, os músicos profissionais, cara, esses caras ralam absurdamente, mano. Absurdamente, assim. Extremo. Quanto que esses caras ralam? Ralam muito, muito. A gente falando na questão de músicos, né? Então, assim, tem amigos que já passaram aí, por exemplo, pelo Gustavo Lima. Tem amigo que toca com o Leonardo. Cara, realmente rala muito, porque aqui em Uberlândia, a nossa região, é um celeiro muito grande de música. É enorme, cara. Então a gente conhece muitos músicos que acompanham um artista famoso. E realmente, cara, a lida é muito puxada, é muito pesada. Então, com o passar do tempo, a gente vai lapidando as costas, vai ficando mais grossa, né? A gente fala assim, cara, eu quero estar em casa todo dia, isso é gostoso, estar com a família, estar com a esposa, né? Isso é muito gostoso. Então, a partir desse momento, eu consegui me estabelecer como professor, coordenador da For Life e também estar em casa todo dia. Isso é ótimo para mim. Cara, uma das melhores coisas é justamente isso aí, né? Eu, por exemplo, eu trabalho já há muitos anos, né? Desde 2008 com telecomunicações e... Cara, desde antes da pandemia eu já gostava mais de ficar em casa, assim, pô, trabalhar, preciso ir na empresa? Não preciso. Então vou ficar aqui, vou conectar e aí ia direto. Mas, infelizmente, né, tivemos a pandemia e depois da pandemia eu acho que teve uma transformação muito grande, né? Uma aceleração digital brutal, né? Sim. A própria necessidade, necessidade. E aí, o que acontece, cara? Por exemplo, eu trabalho em casa.
Então, eu estando trabalhando em casa, eu consigo estar com a minha filha. E, pô, às vezes a gente não consegue dar a atenção ali que é necessária, né? O momento de atenção é correto, digamos assim. Mas você tá aqui, cara. E aí eu entendo bem o que você tá falando, de querer estar em casa, de querer, pô, de bater um papo ali quando for necessário. Se acontecer alguma coisa, eu estou aqui. Mas eu estou trabalhando, mas estou aqui, né? Sim. Isso é importante na nossa vida, né, cara? Sim. Então tinha vezes que eu acordava, por exemplo, acordava 4h30 da manhã e ia pegar o trecho para representar, no caso era cerâmica, né? E, cara, teve um dia que eu acordei 4h30, assim, mais ou menos assim, na hora que eu abri a porta do carro, eu fechei a porta do carro e falei assim, cara, eu não vou nesse negócio não. Isso foi uma parte muito engraçada, porque isso foi virando o meu modo de pensar de poder resolver essas situações, de querer fazer uma coisa que eu realmente fosse feliz, que eu me entregasse corpo e alma ali e eu fizesse o que eu gosto, que é a música, e através disso poder ajudar alguém. Né? Voltando lá na nossa conversa, né? A gente falando o tanto de você ter um propósito mesmo, né? De saber que a música ela não está ajudando só a pessoa a tocar música. Né? Se a gente pegar o telefone aqui e ligar para o Sérgio, que é o rapaz que fez a cirurgia, eu vou falar com ele aqui, com vocês aqui, e ele vai estar sempre falando aqui o tanto que ele é grato, né? De ter me conhecido e ter virado amigo, né? Nessas questões, né? Olha só a diferença, né? Eu acredito muito que quando você tem um propósito, algo maior para se fazer, é lógico que a gente precisa de grana, cara, mas isso se torna secundário. E quando você faz algo com propósito, com valor agregado e você tem Deus, cara, é inevitável que você tenha bons resultados. Então, assim, eu vou ser professor de música, aí o cara vira para você, não, isso aí não dá dinheiro. Cara, mas quantas pessoas precisam de um professor de música? Sim. E aí você... Olha que interessante, né? Ah, não, eu vou dar aula e Deus vai me ajudar, vai me sustentar. E é uma fé inabalável ali que isso vai dar certo. Sim. A nossa régua é medida muito por nível social. Tu tem que ser médico, você tem que ser advogado. Sim. E as coisas mudaram muito, né, Anderson? Com certeza, essa questão também ela é muito importante. Eu não tô... Para reforçar, eu não tô dizendo que você não tem que ser advogado, não tem que ser médico. Não é isso não, gente. Tá? Só para ficar bem claro. É porque nós estamos aqui quarentões, né? Sim. Então, a gente está numa época que a gente foi criado com os nossos pais, assim. Qual a profissão que você tem que ser? Tem que ser advogado, você tem que ser médico, tem que ser... Até vendedor hoje em dia se falava na nossa época. Não, é vendedor? Não, mas qual que é a sua profissão? Mas a gente indo por essa questão musical, né? Se existe ali hoje, ainda existe muito forte isso, uma questão de que músico é vagabundo, né? Mas vou te explicar por que isso. Porque a gente tem vários segmentos de músico, né? Ah, o músico é vagabundo, o músico não trabalha. Porque, por exemplo, muitos músicos, enquanto você tá ali dormindo, ele tá tocando à noite. Então, no outro dia de manhã, ele tá treinando porque ele vai tocar à noite. Então, essa história de músico ser vagabundo é uma história que foi criado errado, né? Então, a gente não sabe como que esse músico trabalha. Ele trabalha na noite? Então, ele trabalha à noite, se você vai ver ele à toa mesmo de manhã, né? Então, isso é uma parte muito importante. Ele trabalha no quê? Ele trabalha em casamento. Cara, você não vai ver esse cara final de semana. Você não vai ver esse músico final de semana. E ele vai tocar sábado, ele vai tocar domingo, você não vai ver ele. Músico que trabalha tocando em casamento, por exemplo. Né? O próprio professor Jonathan, lá do Sal da Terra, ele toca, né, numa banda de casamento. Então, vai ficando cada vez mais puxado. Né? Então, assim, nessa questão, Rubens, músico é vagabundo se quiser. Porque eu falo com toda a propriedade, se você quiser trabalhar no ramo de música, sendo professor, tocando na noite ou tocando em casamento, dentro de todo esse nicho que existe, você pode ser músico de estúdio. Tem e não é pouco trabalho, tem muito trabalho. Então, existe muito trabalho. Eu tenho amigos professores que andam a cidade inteira para dar aula. Eu ainda falo assim, cara, mas será que compensa? Porque quando eu pego ali alguns alunos que eu atendo em casa, eu atendo até numa região determinada. Depois já fica inviável pelo custo, pela locomoção. A logística já não se torna interessante, o gasto não se torna interessante. E quando você joga um valor muito alto, a pessoa assusta. Né? Então, eu tenho amigos professores que vão muito longe para dar aula.
Então, nós estamos numa cidade muito grande, igual a Uberlândia, e a procura é muito procura por professores de violão, de guitarra, de teclado, de contrabaixo, e realmente falta professores, né? Eu toquei na noite, né? Eu tive dupla, não toquei, mas cantava na noite. Né? E eu entendi muito o que você falou, cara, a visão de algumas pessoas com música, é porque vê o cara lá na noite, às vezes, com um copo na mão, bebendo, fumando, né? Tem muito cara, assim, e tá tudo certo. Sim. Mas a visão que as pessoas têm é o quê? Pô, o cara tem uma vida maravilhosa, mas ninguém vê que, pô, pra cantar com aquele cantor ali no dia, o cantor exigiu que tivesse ensaio antes. Então, o cara vai ganhar o cachê ali, o cachê já é incluso, que é sempre baixo, tá? O cachê de músico é baixo, não venha com ilusões que músico ganha muito dinheiro, não. O músico trabalha muito e ganha pouco. Sim. Durante a semana para tocar 3, 4 horas direto, né, Anderson? Sim. E aí você tem que ensaiar antes, você tem que se preparar, estudar em casa. Achei muito interessante você falar isso, cara. Porque uma classe muito... eu não vou falar desunida, mas é uma classe muito mal vista, né? Inclusive, por exemplo, esse amigo meu que tocou com o Gustavo Lima, né? Ficou pouco tempo ali. Era 26 shows no mês, meu amigo. 26 shows no mês. O cara não via a família dele mais. Ou o cara escolhe, mano. Fala assim, cara... Que é o Paulinho Batera? Paulinho Batera. Conheço. Então, o que acontece? O mano, Paulinho, 26 shows no mês. Mano, o cara tem que largar a família, cara. Isso não existe. Não, ainda mais o Paulinho, que tem filho pequeno, né? Sim. O Paulinho que gravou a bateria da minha música. Sim. Que a gente gravou com o Jefferson Moraes. Gente finíssima. Nilton fez a produção, o Nilton do Gustavo Lima, né? Nilton tá hoje no Gustavo Lima. E na época já era, né? Ele tava com o Nilton, com o Leonardo e com o Zé Felipe. E o Paulinho que gravou a bateria. Gente finíssima, cara, super profissional. Trabalhou com a gente na época da Sonic Instrumentos, né? Lá, na época eu era vendedor e nós tínhamos um estúdio lá com aulas. E ele dava aula lá no nosso estúdio da Sonic Instrumentos, né? Cara, ninguém pensa nisso, né? Eu vou trabalhar com o Gustavo Lima. Pô, o que você pensa? Vou andar de avião, estourei, tô dentro do busão, vou comer de graça, vou fazer tudo de graça. É o 26 shows no mês, cara. Na verdade, é o sonho que vira pesadelo, né? A não ser que você pega uma parte de produção musical, uma parte mais forte, né? Que aí já envolve mais a questão de criação, uma parte de estar dentro do estúdio. Aí sim, o negócio já sobe a régua. Mas em questão de tocar, realmente é... É o que o Noitinho faz, né? Sim. Aí a régua eleva aí, né? Uma boa quantia. Mas em questão de ser músico mesmo, assim, é muito complicado, né? Muito complicado. Cara, eu fico pensando, né? 26 shows. E aí a gente tá falando de dobras aqui, né? Sim. No trecho. Você lembra dos Mamonas Assassinas? Deixando família em casa, Mamonas criança Assassinas pequena. Só quem é mais antigo vai lembrar dos Mamonas Assassinas, né? Mamonas Assassinas chegou a época de fazer Fui convidado por uma tal de suruba. Nossa, corta isso aí, eu vou cortar isso. Foi... 3 shows, fazia num dia, Mamonas Assassinas. 3 shows no dia. Inclusive, no acidente, se você for pesquisar lá nas redes sociais, no dia do acidente, o piloto tinha dormido, acho que 3 horas. 3 horas de sono. Então, vamos colocar uma amplitude maior nisso aí tudo. Não só os músicos, tudo que envolve, Rubens. O montador, o cara que monta o som, o cara que monta o palco, o cara da iluminação. Tudo isso, cara, é muito sacrificante. É muito sacrificante. São pessoas que deveriam estar muito mais bem vistos, entende? Muito mais bem valorizados. Porque sem eles não funcionaria. Como que vai funcionar sem o cara da iluminação, mano? É nessa hora que o cara que toca, por exemplo, com o Gustavo Lima da vida, decide, não, eu vou tocar na minha cidade, por exemplo, Goiânia. Eu vou tocar em Goiânia, que eu toco de terça a domingo, 3 horinhas ali, 2, 3 horinhas, mas é a escolha que você fez, né? Eu tô em casa. Ele é o dono da sua vida, né, Rubens? Vamos usar esse termo aqui, né? Ele é o dono da sua própria vida. Então, como a gente entrou, né, nessa área aí, nessa amplitude de músico geral, não só de dar aula, sim, a gente pode pensar um músico que toma conta de estúdio, o cara que toma conta de projetos de gravação. É um nicho legal, ótimo. Eu tô com um projeto lá em casa que eu tenho que gravar guitarra para um rapaz, né?
Então eu pego pouquíssimos, quase nada sobre isso. Mas às vezes aparece de que algum amigo faz uma guitarra naquela música lá. Eu estou com um trabalho desse aí para resolver. É um nicho que funciona. O Jonathan lá que dá aula no Sol da Terra toca em casamento. Então ele dá aula e toca em casamento. A amplitude já vai cada vez mais se enlarguecendo, vamos dizer assim. Então... Tem mercado, né? Tem mercado, é muito grande. Um músico para acompanhar outros músicos de barzinho, né? Então eu dei aula, por exemplo, pro Everton. O Everton, ele tocava na banda Jovem Guarda. Ele tocava bateria. Aí ele falou assim, cara, eu quero cantar, mano, porque rola mais. Então ele estava fazendo aula comigo, né, de violão, para ele já assumir o vocal, né? Então, ou seja, ele era baterista da banda Jovem Guarda, né? E ele falou assim, cara, eu acho que se eu assumir o vocal, rola mais para mim. Então ele entrou para fazer aula comigo, para entender do violão, para entender os ritmos ali, para já pegar esse trabalho de tocar na noite. Então é o que o cara gosta de fazer. Então você pode escolher que setor que eu posso ir. Porque uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui também, Rubens, não significa que o bom músico de estúdio é um bom professor. O bom professor, às vezes, ele é só bom professor. Ele não é não é bom no estúdio para criação. Às vezes o professor ele também não é um bom apresentador, porque a pessoa que vai apresentar a música tem que ser um intérprete. Às vezes ele não é um bom intérprete, entende? E isso tudo a gente vai limando ali, vai limando cada coisa, entendeu? Não significa que às vezes o cara é um excelente profissional. Um cara ele toca bateria super bem, ele vai ser um bom professor, não. Não significa isso. E a cada vez vai funilando mais para a gente entender onde que a gente deve ir. Você me lembrou de um cara agora que canta, faz uma segunda maravilhosa, toca viola, toca violão. E ele já me falou assim, ele falou, Rubão, eu não aguento o que envolve o mercado. Ele se fala que ele não é carismático. Eu não sei se você conhece o Marcão, o Blog Nerjo. Sim. O Marcão, ele falou pra mim, ele falou, cara, Faz muitos anos que eu não vejo ele, desde a época da Sonic, mas eu sei quem que é. O Marcão tava falando, cara, eu não consigo, porque apesar de cantar muito bem, o Marcão faz uma segunda incrível, cara, o melhor. O Marcão, cara, eu tô pra te falar que o Marcão é um dos melhores segundeiros que eu já vi, cara. Sem exagero aqui, tá? O Marcão, ele faz uma segunda muito boa. E aí, cara, ele fala, cara, eu não dou conta do mercado, não dou conta do que envolve o mercado, e eu não me acho carismático. Então, o que você tá falando aí agora é isso, né? O cara pode ser um bom professor, mas pode não ser um bom músico de estúdio. Sim. Mas tem mercado para todo mundo. Sim, tem mercado para todo mundo e não é pouco, né? Porque a gente tem que entendendo essas questões pessoais, né, para ver se a gente vai conseguir resolver o que a gente precisa resolver. Pô, eu sou bom interpretando. Às vezes um cara é muito bom interpretando, mas dentro do estúdio, para criação, ele não consegue. Ele trava dentro do estúdio. Quando eu comecei a fazer gravação em estúdio, cara, eu travava tudo. Então, isso você tem que ir funilando. Cara, onde que eu vou atuar? Né? Com o passar do tempo, você vai vendo onde que tá ali... Tem música que é bom para show. Sim, é o intérprete, né? O cara tem uma presença de palco incrível. Tem outros não, que toca ali parecendo uma bananeira. Mano, a música é emoção. Então, se você trabalha com emoção, você tem que transmitir emoção. E você está tocando ali parecendo uma geladeira parada, né? Então, que emoção que você está transmitindo? Isso independente do baterista, do guitarrista, do violonista, do tecladista, qualquer um que seja. Das vozes. Das vozes, as backing vocal. Cara, assiste um clipe que seja, de qualquer artista renomado, você assiste os backing vocal cantando ali como se estivesse fazendo a voz principal. Por quê? Alexandre Pires, cara, os backing são incríveis. Eles estão trabalhando com emoção. E quem que tá ali assistindo, ela tá pagando para sentir algo, porque a música é emoção, entende? Então, todo mundo que tá pagando o show de um cara, ele quer sentir algo. Ele não tá ali, não, eu tô aqui porque não tem nada para fazer em casa. Não, ele tá para sentir algo, ele quer sentir algo, exato. Entende? A música é a sensação, é a emoção. Então, a parte da interpretação é muito importante, né? E o que eu sempre converso com os alunos na questão de apresentação ou recital, né? Então, assim, a gente trabalha essa parte também de interpretação, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Às vezes o aluno ele é muito tímido, né? Aí você vê na primeira apresentação ele está de um jeito, na segunda apresentação ele já cresceu muito, né? Ele já está solto, já está desenvolvido, ele já não está tão tímido, ele já consegue se locomover, ele não fica parado. Então, a gente trabalha com essa questão de interpretação. Então, olha a vantagem de você trabalhar com a For Life Music.
A gente tem lá um estúdio preparado para receber você, esse estúdio. Então vai ter recital, você leva lá a sua equipe, sua banda, vai ensaiar. E quanto que é cobrado? Não é cobrado nada. A gente trabalha com interpretação. O que, que é isso? Cara, vamos trabalhar, formar a sua banda. Olha, vamos apresentar assim, assim. Então, esse trabalho, ele é muito completo. Ele não, como eu disse, a música deixou de ser apenas música, né? Ela trabalha com todas essas questões, né? A pessoa que chegou ali, às vezes, tímida, né? E ficou com medo de tocar, agora ela já está apresentando, agora ela já está interpretando legal, né? E quando você começa a ver isso nas pessoas, né? Um aluno meu que cantou de Djavan, Oceanos. Aquele rapaz nunca tinha cantado na vida dele. Nunca tinha cantado. Bem, nunca tinha cantado na vida dele. E eu não sou professor de canto, cara. Eu acompanhei minha esposa em algumas aulas, eu tive aula de canto em conjunto na igreja, mas eu não sou professor de canto. Então, lá na licença, cara, eu queria cantar um negócio diferente, pá. E eu fui ajudar o cara. Assim, cara, você não precisa pagar uma aula de canto, eu tô aqui, vou te ajudar e vamos resolver isso aí. A gente ficou ali, porque sempre que vai ter os recitais, que é no meio do ano e no final do ano, 2 meses antes a gente já começa a trabalhar com as pessoas. E eu comecei a trabalhar com ele, né? A gente fazia os arranjos vocais, as melodias ali, passava para ele e ele ficava treinando em casa. Na hora que chegou a apresentação do cara, ficou fantástica, né? Então, olha para você ver, né? Aí, o que emociona não é ver ele tocando, porque eu vejo isso todo dia quando ele está na aula. Mas o que emociona é ver a avó dele lá no vídeo chorando. Isso emociona. Não ver ele porque eu já acostumei, é meu amigo, é meu aluno, e eu abraço ele na hora que ele vai embora e está tudo certo. Mas de eu ver a avó dele chorando, isso me emociona. Porque ele conseguiu cumprir o papel dele e eu consegui cumprir o meu papel. De ensinar para ele a música e ele fazer a música bem feita para emocionar as pessoas. A primeira pessoa que vai emocionar são na casa dele, né? A tia dele, a avó dele, que me mandou mensagem. Olha, antes, a tia dele me mandou mensagem esses dias, ele tocando viola. Não, antes, isso aqui, ó, a sua cria aqui, né? Então, isso é o mais gratificante, né? Isso aí, dinheiro não compra. Não compra de jeito nenhum. Não compra de jeito nenhum. E eu falo disso também, cara, até pela minha filha, né? Minha filha estava super ansiosa para tocar, subiu no palco, ficou assim, travada, durinha, porque era o primeiro, né? Sim. E eu fiz questão, cara, de ficar do lado dela. E eu já sou bem mais destravadão do que a minha filha, né? Sim. Mas naquele dia ali eu fiquei paradinho, porque era o momento dela, cara. De estar junto de dela. dar apoio para ela. Sim. E eu não sei se você viu nesse dia, Anderson, ela virou para mim e falou baixinho, pai, fica do meu lado. E aí, pô, naquela hora eu fiquei do lado dela. Mas ela isso é muito tocou gostoso. bonitinho, cara. Mas para você ver, Rubens, olha, eu lembro até hoje, o recital foi já tem 3 meses, né? 2 meses, né? Vai para 3, né? Vai para 3. Eu lembro até hoje. Você saiu da aula e falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Cara, você fez um negócio que eu nunca pensei. Eu vou tocar com a minha filha. Você lembra o que eu falei sobre a For Life não ser só uma escola de música? Mano, olha essa interação. Onde que você vai ter essa interação? Qual escola que vai te oferecer isso? Cara, isso aí é interessante você falar, porque foi um start que me deu num dia de ensaio. Eu tava ensaiando com a minha filha, pessoal, e aí chegou um momento que eu parei no meio do ensaio assim, olhei, e aí eu voltei lá atrás, cara. Eu voltei quando eu tinha a idade dela. Sim. E eu participava dos festivais da escola, eu estudava aqui no Inácio Pais Lemos, no Martins. E, cara, o que eu tive com a minha filha, eu não tive com a minha mãe. Então, a minha filha teve algo, cara, que talvez ela vai lembrar disso lá na frente. Sim. Pra mim, me marcou muito. Sim. Eu parei, cara. Naquele dia me deu um... Sabe, assim, quando te viram a chave? Sim. E pensei, falei... Cara, eu entendo. Eu vou tocar. Vou tocar com a minha filha, cara. E naquele dia, pra mim, foi uma... Eu creio que você sentiu, o Rubens, eu creio que você sentiu uma coisa que você nunca sentiu antes. Sim, sem dúvida. Eu vou te explicar o que você sentiu.
você tá na sua idade ali, você voltou no tempo. É como se você tivesse pegado o carro do DeLorean, tivesse voltado no tempo, você tivesse ali com seus 16 anos e tivesse ali do lado da sua filha, né? Igual assisti um filme ontem, Predestinado, que volta no tempo lá que eu fiquei doidinho, né? Eu penso que você deve ter sentido isso lá no seu interior, né? Falei assim, cara, eu voltei no tempo, eu sou jovem aqui, né? Não que a gente seja velho, né? Mas tipo assim, cara, eu tô tocando com a minha filha, né? Não, e o mais legal é que assim, eu sou um cara quarentão, mas que já tive várias experiências na música. Sim. Então eu já toquei em festivais de escola, já toquei aqui em Uberlândia tinha um festival de rock contra a fome. Lembro demais. Já toquei no rock contra a fome. Já toquei em grandes palcos. Quando eu tinha dupla, a gente tocou para 10 mil pessoas lá em Tumbiara, por exemplo. Então, assim, não era falta de conhecimento e de experiência, né? Sim. Apesar de não sou músico. Era a sensação do momento, Era né? a sensação de estar com a minha filha no palco, cara. E essa sensação, qualquer pai tem que experimentar, cara. Isso é incrível. Isso. E aconteceu também com o Luiz Felipe, né? Que é a criança que tem 9 anos. Antes de você entrar no outro recital, a mãe dele cantou com ele. A mãe dele que canta na igreja católica cantou com ele. Inclusive a minha mãe também cantou. A minha mãe era da igreja católica, canta na igreja católica lá com ela, né? Eu falei assim, não mãe, vamos embora lá e vamos cantar também. Então assim, também tive essa experiência, né? É incrível. Primeira vez que eu tive no palco com a minha mãe, cantando e ela cantando ali. Então isso vai ficar guardado para sempre, Rubens. Isso aí é impossível esquecer. E isso na memória da Elo vai ficar guardado para sempre. Na sua memória vai ficar guardado para sempre. Então a For Life, ela não tá só dando aula, cara. Olha isso. Ela está trabalhando nessas questões pessoais de você guardar recordações que você não teria se você não tivesse naquele momento ali. E, por exemplo, no próximo recital que vai ter no meio do ano, você pode ter certeza que você vai estar mais à vontade, a Heloísa vai estar mais à vontade e vai curtir cada vez mais. Então, por que a gente faz a cada 6 meses? Para não perder esse calor. Vamos estudar que daqui a uns dias tem recital, né? Isso é muito gostoso, isso é muito legal. Da gente estar ali, né? Igual você está com seus 40, eu já passei um pouquinho mais ali. A gente está tocando ali com os adolescentes, né? Isso é legal demais. Então, assim, a gente vê que a gente já está ficando velho, né, Rubens? Voltando lá no início do podcast, né? A gente teve um dia que parou para brincar no estúdio. Foi mesmo. E a gente começou a tocar Pink Floyd. Eu gosto pouco de Pink Floyd. Vou mostrar aqui, ó. Cara, que dia ficou muito Eu gosto pouquíssimo de Pink Floyd. E aí, cara, a gente começou a tocar e de repente, galera, a gente entrou, o Anderson começou a solar, o solo é mais ou menos solo ali... de 20 minutos? O solo é uns 5 minutos, vai. E aí, cara, a gente entrou numa vibe ali, num flow, e quando eu percebi, eu estava assim, cara, viajando, e você viajando na guitarra, e o baixista viajando, e o batera viajando. A gente ficou no solo 10 minutos, cara. Ficou fácil. 10 minutos tocando Pink Floyd, algo que todos nós ali... Sim. Gostamos muito, né? Cresceu e a nisso, música né? que fez isso, né? Porque eu te conhecia porque minha filha faz aula contigo. Mas, por exemplo, o baixista foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Não sei nem o nome do rapaz lá. Ele é o irmão do professor de bateria. Cara, então assim, a gente fez algo assim incrível, cara. Foi muito massa. E teve bastante visualização no YouTube, né? Porque você no Instagram, porque você me marcou lá, não sei que jeito que você fez aquele negócio lá. E deu bastante visualização, bastante comentário. Foi muito legal, demais, né, cara? Foi muito legal. Cara, nosso papo tá incrível. A gente com certeza tem assunto aqui pra render, ó. A gente já tava aqui nos bastidores falando da vida. Sim. Eu acho que a gente precisa também entrar um dia nesses assuntos aí. A gente, quando conversa com as pessoas, cara, a gente não sabe o tanto que elas podem agregar na nossa vida. Com certeza. E às vezes uma palavra que você fala, você pode mudar o dia de alguém. Então, quando você que tá ouvindo isso, né, saiba que às vezes você acha que não tem nada para agregar, não tem nada para falar, e às vezes uma palavra sua é o que a pessoa precisa. Sim. E eu te agradeço aqui por hoje, porque você chegou na minha casa e já me trouxe uma palavra confortável, amigável. Amém. E eu te agradeço por isso, cara. E Deus é bom o tempo inteiro, né? Sim, o tempo todo. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo sobre o teu projeto, sobre a For Life, onde te encontra, como te encontra. O Anderson não tem condições de pagar lá a For Life, mas, pô, eu tô lá no projeto, eu quero entrar no projeto da associação. Sim. E como que as pessoas te encontram? Fala aí pra turma. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó. Na verdade, a última coisa que eu quero fazer, né? Essa ficou bem hilária. Vamos lá. A última coisa que eu quero fazer aqui é oferecer para você um mês de aula grátis de violão.
Veja bem, eu tenho apenas o horário da tarde disponível, porque o da noite eu não tenho mais, mas eu tenho umas 3 vagas no horário da tarde. E se você estiver interessado em fazer essa aula de violão, eu quero falar aqui para você, ó, a primeira pessoa que me chamar no 99148-4701 vai ganhar 1 mês de aula de violão totalmente gratuita. A pessoa precisa apenas ter o violão, né, dela, porque ela precisa praticar em casa. Então, 99148-4701, 1 mês de aula gratuita do violão. Por quê? Porque depois você vai fazer pro resto da vida e vai ser uma maravilha e vai dar tudo certo. Então a For Life está na onde, Rubens? A For Life está na Avenida João Pessoa, 679, que é ao lado do Fazendão. A For Life está na Igreja Sal da Terra do Centro, ali não tem como errar, do lado do Fazendão, né? E ali na Associação do Bairro Luizotti, nós estamos na Avenida José Fonseca e Silva, 473, onde que nós temos o projeto Música para Todos, oferecendo essa música com um valor simbólico, acessível, e para aquelas pessoas que não têm condição nenhuma, a gente oferece ainda gratuitamente. Então, não é porque você não tem condição que você não vai aprender. É por isso que o projeto se chama Música para Todos. Se você quiser aprender, você vai aprender. Ah, mas eu não tenho violão. Pode ter certeza que a gente vai arrumar um violão lá e vai dar tudo certo. Mas veja bem, para quem que realmente não tem condição. Porque às vezes a pessoa chega lá com um carro 2026, nem lançou ainda e quer fazer aula de graça, né? Aí também não é pode, assim, né? Aí não pode, né? Mas é isso aí, eu quero deixar aqui meu eterno agradecimento aí pro Rubão. Valeu. Muito obrigado mesmo, foi um prazer compartilhar com você esse período aqui, né, do conhecimento que eu tenho há esses anos de estudo na música, também dando aula. Agradeço você de coração por me convidar a fazer parte desse momento, que para mim realmente vai ser histórico, né, participar desse momento aqui, porque isso tudo agrega não só para a For Life, mas para mim como pessoa também, poder estar aqui desenvolvendo esse trabalho, né, as pessoas que vão ver esse vídeo, né? Então, meus agradecimentos e espero você lá na For Life, porque a For Life não é só uma escola de música, é muito além de uma escola de música, é para toda a vida. Que isso, o cara fez até uma propaganda, né? Mandou bem demais. Ficou bonito, não ficou? Bonito. Ficou bonito, ficou bonito. Manda para mim, manda para mim. Fecha para mim. Ficou bonito. Cara, foi muito bom ter você aqui hoje. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado desse papo. O telefone do Anderson vai estar aí logo abaixo do que ele falou, vai estar aqui. Vai estar aqui, tá? Vou repetir. Vai estar aqui. As redes sociais do Anderson também vão estar aqui. Se você se interessou, procure o Anderson, fala que você viu lá pelo MQC, que ele vai te fazer um negócio legal também. Pessoal, por hoje, o nosso bate-papo, por enquanto, está encerrando aqui, porque com certeza a gente vai fazer mais bate-papo. Espero você num próximo episódio, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí no YouTube, siga as nossas redes sociais no Instagram, que agora é @MQCcast. MQCcast, aqui ó. Siga as nossas redes sociais e eu te encontro num próximo vídeo. Um abraço, até mais.